Evangelho de João. Não quero pregar muito, quero pregar bem, mas não muito. Em nome de Jesus. Eu tenho sido muito impactado com uma palavra que Deus tem posto no meu coração sobre o corpo de Cristo. E eu preciso transmitir isso para você. Nosso aniversário, e eu sei, celebrando 23 anos, o nosso discurso na comunhão cristã, ele tem sido aperfeiçoado de glória em glória pelo Senhor, mas o fato é que o firme fundamento lançado por apóstolos e profetas, ele não muda. Amém? A Bíblia ainda nos adverte que se alguém quiser lançar outro fundamento que não Cristo e Cristo ressuscitado, a pedra angular, esse seja anátema ou maldito, porque não há como lançar outro fundamento. O nosso é o mesmo e firme fundamento de 23 anos atrás, quando começamos o nosso ministério. Mas naquele tempo, antes de chegar aqui no púlpito para ministrar, eu ficava com uma dor de barriga muito grande. E eu subia aqui, eu subia verde, amarelo. Eu tinha que correr para o banheiro de temor de Deus, de não ter o costume de usar um microfone. Mas eu sei que Deus me chamou para um propósito grande. E desde aquele momento até hoje, a gente luta contra a timidez. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar, mas eu sou tímido. E de vez em quando, alguns aí me atropelam pelo caminho e eu ando assim, né? Se não falar bom dia para mim, eu também não sou muito atrevido de chegar e falar bom dia para alguém. Eu sou tímido. E então, diga para o teu vizinho aí, ele não é pedante, ele tem sim um jeito, mas ele tem futuro. O menino é bom, acredita nele. Deus tem me enchido com uma palavra referente ao seu corpo. E eu quero ministrá-la, lastreado aqui nos versículos de João, capítulo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse é João Batista. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém? Aleluia. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra no original aqui é logos, logos. Cristo, Jesus é o logos de Deus, a palavra de Deus. Este livro aqui, ele contém Jesus nele. E muitos de nós podem ler o livro
e não achar Jesus aqui dentro, e não viver Jesus, e não conhecer Jesus. Mas este livro contém Jesus. Jesus, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Desde o princípio, ele era a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Jesus é Deus. Todos creem nisso? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você existe e está aqui sentado, e na verdade as coisas que vemos neste mundo visível, elas são manifestações das coisas que existem no mundo invisível, as quais nunca vimos. Mas as coisas do mundo invisível do reino de Deus, elas se manifestam nesse mundo, elas têm sombras neste mundo, porque elas existem antes, num outro lugar invisível. E esse Jesus estava num lugar invisível, e ele era Deus. E esse Deus nunca ninguém viu. Esse Deus que habita num lugar não visível aos nossos olhos, nunca ninguém o viu. Mas ele quis se revelar, ele quis se deixar conhecer, ele quis se manifestar. E aí, ele veio e se fez o Verbo, a palavra que estava no céu e que era Deus, que estava no seio de Deus, ele veio e se fez carne, homem, e habitou entre nós, e falou com palavras para nosso entendimento. E as palavras foram registradas, porque ele é a palavra, ele se expressou, e então a palavra foi registrada. Ele é a palavra. Tudo o que está escrito aqui nos deixa conhecer, discernir, perceber Jesus. Isso é muito importante. Ler todo esse livro, que alguns acham impossível, porque o livro tem muito mais de 1000 páginas. Eu nunca li nem um livrinho de 50, de 100 páginas. Como é que eu vou ler um livro de 1200, 1300 páginas? Não vou ler nunca, ainda mais com essa letrinha aqui, fonte 10, né? Fonte abaixo de 10 não é de Deus, viu? Quando você pegar um texto assim com fonte 6, fonte 8, despreze-o, amaldiçoe-o, porque não vem do céu. Mas isso aqui, meu aqui, está com fonte 12, talvez. Dá para ler, e você pode entender de ponta a ponta, por causa do teu estudo. Você pode ler o livro de ponta a ponta, e não perceber Jesus, e não conhecê-lo, e a manifestação dele não ser visível aos teus sentidos, teus olhos, nem ao teu sexto sentido. Pode ser que você não o perceba, mas ele é a palavra. E quando ele se manifestou, registraram a manifestação dele, que é a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. E o mal, pastor? Nada. Tudo foi feito por Deus. Deus fez o mal? Deus é o bem. E se você se afastar dele, você vai ficar cada dia mais longe do bem, até chegar no outro lado, no mal. Porque ele é o bem. E se nós nos aproximamos dele, nós temos a vida. Ele é a vida. Ele é a luz. E nos aproximamos dele, e temos a vida, e temos a luz. E ele criou o mal? Não, ele criou a distância. E te deu
livre-arbítrio para você decidir a que distância você vai ficar dele. E se você se afastar demais do bem, da luz, do amor, da vida, você vai chegar até lá, nas trevas, na morte, no ódio, longe de Deus, lá no mal. Longe de Deus estão as trevas e o mal. Mas a palavra do Senhor nos diz, nele estava a vida. E é aqui que eu quero chegar. Nele estava a vida. Em Jesus estava a vida. Quantos de vocês se lembram daquela passagem que diz assim, e Jesus, indo a Cafarnaum, ao longo do caminho, teve uma dor na perna e o ciático não o deixava mais caminhar. Leram essa passagem? E aquela outra passagem que dizia, e Jesus, tendo comido e bebido com seus discípulos, teve uma baita dor de barriga, e ele teve vômito e diarreia, e foi no médico, e o médico disse, é virose. Lembram dessa passagem? E aquela que diz, e Jesus, tendo ficado acordado a noite inteira, no dia seguinte, estava com uma baita dor de cabeça. Lembram dessa? Não existe essa passagem, não tem. Na verdade, acontecia justo o contrário. A vida estava nele e emanava dele, e fluía, e virtude saía de Jesus. E aqueles que eram enfermos e estavam em leitos, em dores, em angústias, em aflições, eles eram trazidos próximos a Cristo, porque dele fluía virtude. Do corpo de Cristo flui virtude. O corpo de Cristo não tem problemas no ciático, o corpo de Cristo não fica com virose, o corpo de Cristo não tem problema de dor de cabeça. O corpo de Cristo é sadio. Nunca Jesus ficou com um problema desse. A bactéria que vinha para pegar Jesus, olhava para ele e a luz que emanava de Jesus queimava a bactéria. E a bactéria, muita bactéria que foi enviada para consumir o corpo de Jesus, teve que atravessar a rua porque não aguentou. E Jesus vinha passando, ele... a bactéria morria de terror. A bactéria. Mas nós andamos aí cheios de bactéria. Dê a mão para o seu vizinho aí, diga para ele, eu lavei a mão ontem. Lavei ontem a mão. Confia aí. Dá a mão para ele. Nessa altura você já está assim, que isso? Tinha que me lembrar? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E próximo da luz, as trevas não têm vez. Apaga tudo aí. Rápido, vai. Tchá! A tela vai ficar iluminando aqui, não tem problema. Pronto, estamos sem luz, tá? Imagine aí, o ambiente está sem luz. Nós podemos trazer uma solução para esse sem luz. E acender a luz. E trazer a luz para esse ambiente. Quem vai ganhar quando a gente acende a luz? A luz ou as trevas? Quando colocamos as duas coisas juntos, luz e trevas, quem é que ganha? A luz ganha todas. Não tem como trevas ganhar da luz. Não tem como. Porque trevas é distância da luz. Deus não criou trevas. Mas a distância da luz faz você chegar até um ambiente de trevas. Acende tudo. E vamos vencer em nome de Jesus Cristo. E venha a luz. E haja luz. E na criação, Deus disse, luz.
se! E a luz apareceu. Ele deu ordem a algo que estava já na sua imaginação, Deus. E ele disse, luz! E se reportou a alguma coisa que ainda não existia. E dá ordem a algo que ainda não existia. Luz! Se! E a luz apareceu. Ele não disse, haja luz. E houve luz. Ele disse, luz! Seja! Manifesta-te! E a luz se fez. E quando ele manifesta a sua luz, trevas não ficam, desaparecem. Você está andando em trevas, tua vida está entrevada, tua vida está no escuro, na escuridão. Você não vê uma luz no fim do túnel. A vida está no corpo de Cristo. A luz está no corpo de Cristo. É dele que emana, que virtude flui de vida e de luz. Só tem uma solução para você: aproximar-se dele, estar nele, mergulhar nele. Muita gente lê esse livro e escuta a ministração de verdades desse livro por 23 anos. Muita gente. Por 30, por 50 anos. E escutam, e escutam, e escutam, e não se aproximam da luz, e não se aproximam da vida, e não recebem a luz, e não recebem a vida, e andam angustiosos, andam penosos, andam sem paciência, andam entediados, andam aflitos e em aflições, recebem muitas palavras sobre a luz que pode te livrar, a pessoa de Jesus Cristo da qual você tem que se aproximar, mas não tem a revelação dele. Sentam na cadeira, escutam tudo o que nós falamos aqui, e vão embora e continuam aquela vida de treva, aquela vida emperrada, aquela vida chata, aquela vida angustiosa, penosa, que não tem mais vontade de viver. Veio aqui, alguns tantos vieram e receberam uma semente, que é a palavra de Deus, e ela foi plantada, e eles ouviram, muitos, mas eu digo para vocês, que todos esses que ouviram, e todos nós que estamos aqui dentro hoje, 1/4, 25% das pessoas dão fruto. As outras continuam na mesma nhaca. Perdão pelo nhaca, não é bonito, corta aí. A mesma ladainha, a mesma mesmice. Vem, ouvem. Vem a luz em alguém e vão embora. E a palavra de Deus diz que se esquecem da imagem que viam. Depois que saíram da frente, foram embora, esqueceram. Acabou. Uma parte dessa semente, ela cai ao longo do caminho. Outra parte cai no meio de pedregulhos e terreno seco. E outra parte da semente cai no meio do mato, que são as aflições e os cuidados desse mundo que vêm e secam aquela semente. Você entra aqui, como muitos, centenas ou talvez até milhares de pessoas entraram em 23 anos de comunhão cristã, receberam uma boa semente, foram apresentados a alguém aonde estava a vida, experimentaram algumas coisas e daqui a pouco eles se afastam outra vez e vão embora e não frutificam. 25% da semente caiu em terreno fértil. A pessoa veio, ela continuou vindo, ela gostou, ela experimentou e ela fez uma aliança e ela se apegou à vida e disse: como é que eu pude não ter isso
todos esses anos até aqui, por que eu cheguei atrasado? Eu cheguei até a fonte da vida e a fonte da luz, eu, com 28 anos. E os primeiros 28 anos, falei, meu Deus do céu, me ensinaram tudo errado. Agora que eu vou entender. Não tem culpa de ninguém aí, tá? O que te ensinaram foi o que lhes foi ensinado. E isso que lhes foi ensinado é porque tinha sido ensinado. Viu? Então, nós precisamos quebrar essa cadeia. Nós precisamos, além de sermos expostos a toda essa verdade, nós temos que, diferente de outros tempos da nossa vida, ou diferente dos pais e dos avós e dos bisavós, nós temos que agora tomar uma atitude que nos faça próximos da vida e da luz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem, bom, aqui é João Batista, pula para o versículo 10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Já começou aí. Ele era o Criador. Ele fez conhecidos os atos do Pai. Ele revelou os atos do Pai. E o mundo não o conheceu. O viu andando e operando e não conheceu. O rejeitou. Veio para o que era seu povo, onde ele nasceu, e os seus não o receberam. Levanta a tua mão aí, levanta a mão. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E quando você vem aqui, e muitos vieram, 100% dos que vieram aqui à frente e tomaram um passo e disseram: Jesus, cansei, demorou, entra na minha vida, abra o meu coração, te recebo, Jesus, entra, vem, reina em mim. Fazem essa oração, e desses 100% que fizeram uma oração assim, 25% dá fruto. 75% fizeram uma oração da boca para fora, que perderam tempo, não deveriam nem ter feito. 75%. 25% do povo vem aqui e é terreno fértil, e a semente cai em terreno produtivo, e eles tomam isso e agora o que eu vou fazer com a minha vida? A palavra de Deus declara que eu tenho que servir a Cristo, andar na luz, andar com Ele. Como é que se faz isso? Eu fui programado para andar como o mundo, como todo mundo. Fui programado para ir na inauguração do Itaquerão. Fui programado para ir assistir o Corinthians e Palmeiras. Vai, Corinthians! Foi para isso que fomos programados. E agora como é que vamos andar na luz? Me puseram num grupo do WhatsApp da turma que joga tênis na praia. Eu tenho que sair. Não dá para isso. É muita bobagem. É a rodinha dos escarnecedores do WhatsApp. E agora eu tenho que me reprogramar. Não dá para eu ficar ouvindo bobagem, 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 só bobagem. Se espremer, não sobra nada. São 7h07. Quando for 7h30 ali naquele relógio, vão estar derramando óleo sobre a cabeça do Sandro em Orlando, fazendo o pastor da primeira igreja batista de Orlando, que tem 6.000 membros. Aleluia. E eu vou chegar lá amanhã, e ele foi ungido hoje. Errei por um dia. Ele foi um dos que veio aqui à frente, o Sandrinho, acho que deu aula de finanças para muitos aqui dentro, e ministrou a palavra de Deus, e quis viver o que ele tinha aprendido, ele quis ir adiante, ele se esmerou em estudar e em praticar o que ele sabia. E agora, hoje, ele vai ser um dos 23 pastores daquela igreja.
Ungido, primeiro passou num concílio de 22 pastores que o examinaram, foi aprovado por unanimidade e vai ser ungido pelo pastor sênior. Eu falei para ele, você tem que deixar eu estar lá, mas não foi ele que marcou a data e eu marquei para ir para lá. Amanhã ele está sendo ungido hoje. Glória a Deus! Glórias todas a Deus. Mas o Sandro escreve lá no e-mail, e se há algo de Cristo na minha vida do qual eu possa celebrar, devo muito a vocês, comunhão cristã. Aprendeu muito de nós aqui, do Cristo vivo e da vida, e se aproximou da fonte da vida, e hoje ele vai ser pastor. Todo mundo aqui tem que ser pastor? Não. Mas você tem que evangelizar. Essa boa nova de vida que recebemos de Cristo tem que ser passada à frente. E sabe, fica claro quando alguém é terreno fértil, recebeu aquela verdade, fez todo sentido para ele, e ele fala, espera aí, eu tenho que me aproximar desse Jesus, porque só nele há vida, e se estiver longe dele, morreu, está morto. E quando você tem absoluta certeza dessas coisas, isso se incorpora em você, você diz, meu Deus, eu tenho que contar para todo mundo, não tem outro jeito. Eu tenho umas pessoas muito queridas que precisam ouvir a verdade, eles estão enganados, como eu também, fui programado na mentira, estava tudo errado, agora eu entendi. Muitos vêm aqui, ouvem tudo isso e dizem, é bonito, pastor, sermão bacana, gostei, amei, conta comigo, eu vou. Nada, faz nada, não muda nada, não apresenta Jesus a ninguém. Eles dizem, religião não se discute, o cara que quer ir na dele lá, ele que vá para o inferno. Se depender de mim, vai para o inferno. Aí fica claro que é você que não entendeu nada. Porque a luz está no corpo de Cristo. Todos quantos o receberam, a Jesus, Deus deu para eles poder, para eles se tornarem filhos de Deus, porque creem no seu nome. A palavra aqui não diz assim, mas a todos quantos o receberam, Deus os fez filhos de Deus. Ponto. Não. A palavra declara que todos quantos o receberam, Deus lhes deu poder para serem feitos filhos. E se você pega essa palavra e recebeu a Jesus Cristo, e você é terreno muito fértil, você se torna filho, você se faz, você tem o poder, Deus te deu poder para você vencer o mal, e vencendo o mal, fazer o bem, pagar o mal com o bem e vencer o mal. Deus te deu poder, é para você nascer de novo, é para nascer de novo. Deus espera que você venha a nascer de novo. 25% nasce de novo, 75% não. Fica naquela vida de um pé em cada barco. Um dia eu estou no mundo, um dia eu vou na igreja. E outro dia eu estou no mundo, outro dia eu vou na igreja. Mas vida, saúde, vigor, virtude, emana do corpo de Cristo. E eu e você, nós devemos ser batizados no corpo de Cristo. A palavra declara que o Espírito Santo pega você, que creu, e te mergulha no corpo de Cristo, te batiza no corpo de Cristo, te imerge no corpo de Cristo. A palavra declara que o Espírito Santo te toma e te batiza, te mergulha no corpo de Cristo, te soca lá, te enfia no corpo de Cristo. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele te pega e te mergulha em Cristo, e você fica lá envolvido em Cristo, e em Cristo há vida, e há saúde. Cristo não tinha problema no ciático, Cristo não tinha dor de cabeça, e Cristo não ficou com diarreia. Mundo, diarreia, falei diarreia daqui do púlpito.
Isso. Ouvi um amém, aleluia. Está acostumado com diarreia aí, ó. De vez em quando enche a fralda. Ô Senhor. Em Cristo, no corpo de Cristo, você não fica doente. Mas você fica doente. Eu também. Por quê, hein? Porque nós damos as nossas escapadas. Porque se estivéssemos conectados no corpo de Cristo, é aquela mulher que gastou toda a sua fortuna para ser curada, nenhum médico deu jeito nela, e ela tinha uma hemorragia que ia acabar com a vida dela. E ela vai e declara, se eu só tocar a orla da veste de Jesus, eu vou ser curada. E ela toca o corpo de Cristo, nas vestes dele, e a Bíblia diz, Jesus ele estava esmagado como se ele estivesse no metrô, estação Sé, às 6 horas da tarde. Ele estava lá no meio daquele tumulto, todo mundo apertando ele. E o texto diz que a mulher abriu espaço para chegar até Jesus no cotovelo. Você já saiu do metrô assim? Na hora que você queria e não que os outros queriam? Porque para você sair do metrô, na hora que você quer, tem que ser no coice. Vai, sai, segura aí. Senão não sai. A mulher foi, acotovelou todo mundo, chegou até Jesus, tocou nele. Jesus parou e falou, opa, tocaram em mim. E os discípulos ao lado dele falaram, mas está doido? Você está todo espremido aqui, todo mundo te socando, você está dentro do metrô às 6 horas da tarde, como tocaram em você? Ele falou, eu senti que virtude fluiu do meu corpo. Tocou no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é onde está a vida, ele não adoece. É isso que eu tenho que falar para você, o corpo de Cristo não adoece. Quantos assistiram Avatar? Levanta a mão. Abana a mão aí. Avatar. A turma de azul, que tinha um rabo. Assistiram? O cara paraplégico andando de cadeira de roda é colocado numa maca lá, numa câmara, e todo plugado, cheio de botão, e conectam ele para que a mente dele, em vez de a mente dele governar o corpo dele, que era paraplégico e estava numa cadeira de roda, a mente dele, em vez de governar o corpo dele, o corpo ficava ali dormindo, e a mente dele governava um avatar, que é um outro corpo. E aquele outro corpo tinha 4 metros de altura, bonitão, forte, rápido, diferente, tinha até rabo, e era azul. Na hora que o cara, que é ferido de guerra, soldado ferido de guerra, paraplégico, ele se transporta e vê que a sua mente agora está controlando um corpo que não é mais aquela coisa que não deixava ele ir a parte alguma, que é saudável, ele sai correndo e arrebenta tudo uma horta e chuta o balde, vai embora, ninguém mais conseguia parar o homem. Por quê? Porque ele se conectou num corpo da vida, com saúde. E ali ele vai. Um dia, Deus vai te tirar desse corpício e vai te colocar num corpo glorioso, que pode até sair voando. Quantos já sonharam aqui que saíram voando? Se jogou do terraço lá de cima da casa e foi pelo quintal e subiu e foi embora. Eu. Um dia o Senhor vai te colocar num corpo glorioso. Ele te desconecta desse casco velho, cheio de cárie, né? Com 3,5 graus, não, 2,5, calma.
e vai te colocar num outro corpo, para você governar um outro corpo, glorioso, que vai te permitir até voar. Mas para hoje, a palavra declara que você foi batizado no corpo de Cristo, mergulhado no corpo de Cristo, e no corpo de Cristo a vida está no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é alguma coisa singela, singular. Eu comentei com vocês que no começo do nosso ministério, eu subia aqui com dor de barriga e tinha que correr para o banheiro, e era aquela angústia, começava a ficar com frio no estômago e eu ficava verde. Mas eu tenho uma coisa a declarar para vocês. Não foi nenhuma, nem duas, nem 5, nem 10, nem 100 vezes, foi mais, que eu estava mal. Muitas vezes, mal. Eu participo de mais ou menos 200 cultos por ano. Alô? Mais ou menos. Todo dia tem culto, em um lugar e em outro, né? 165 dias sem culto, 200 com culto. Glória a Deus. Toda hora estou num culto. Esse sexta e sábado participamos de 4. Eu e o Robério. E chegamos hoje aqui, participei de manhã e à noite, mais 2. E vamos nós. E vamos nós. O Otávio estava lá comigo, ele e a Rosana. Participaram dos cultos. Pois é. Foram muitas vezes que eu estava mal. Estava doente. A minha voz não saía. Eu estava com febre. Eu estava com dor. Aí eu começo aqui, venho aqui, entro aqui, subo aqui, começo a louvar. E esquenta e para de doer. Mas não é aquela coisa muscular que você fala, bom, fiz um alongamento, esquentou, acabou a dor. Não, meu irmão. É coisa assim de você estar mal, subir aqui, e neste lugar, você pluga no corpo de Cristo. E aqui a coisa flui. E você recebe virtude. Do corpo de Cristo flui virtude. Todo pregador tem esse testemunho para dar. Chegou aquele dia que eu não estava conseguindo ficar de pé, e quando eu subi no púlpito, a luz acendeu, e tudo ficou bom, e eu preguei para caramba. Quem já fez isso? Levanta a mão aí. Quem ocupa o púlpito toda hora, sabe que nós não somos de aço, mas conectar ao corpo de Cristo te traz vigor, virtude, saúde, vida. Muita gente não experimenta isso. Muito mais gente do que a gente gostaria. Muita gente se entedia com a vida de servir a Jesus, escutar dele e ouvir falar. Eu nem sei como é que essa gente aguenta ficar ouvindo falar a mesma coisa toda hora. Eu não aguentaria. Só tem um jeito de aguentar, é você experimentar o negócio, viu? Pergunta aí para o teu vizinho, que gosto tem maracujá? Pergunta para ele. Explica para ele qual é o gosto do maracujá. Explica aí. Explica. Tenta explicar. É assim, um azedinho doce misturado com um pouco de um fluir assim que vai pela boca. Se você ficar escutando descrições de como é o gosto do maracujá a vida inteira, você vai ficar entediado, até você pôr o maracujá na boca e falar, nossa, que coisa louca é essa? É o fruto de la passion. É o nome do maracujá, viu? Eu sou estudado. Não dá para a gente ficar escutando as descrições de Jesus Cristo e não experimentá-lo. Você fica entediado, você não aguenta mais. Pô, caramba, mas comigo não é assim, não acontece nada disso. Ele está falando aí coisas grandiosas, e Deus faz, e cura. Eu não experimentei nada disso. Comigo é tudo difícil pra caramba.
Qual é a solução para isso, amado? A palavra declara que o Espírito Santo te batizou, te mergulhou no corpo de Cristo. Em termos práticos, eu posso te dar uma ilustração que é capaz de te esclarecer um pouco. É como alguém que está querendo subir num cavalo, e você põe o pé aqui no estribo desse lado, né, e começa a fazer um movimento assim para dar um pulo, para se firmar no estribo e subir no cavalo. Enquanto você está com o pé desse lado do cavalo, e vamos entender que então isso é estar no corpo de Cristo, é subir no cavalo, ok? É montar, tá conectado, tá ligado. O diabo, o mundo e o teu ego, as tuas vontades, a tua carne, e o diabo e o mundo, eles te puxam para baixo aqui, te pegam pela outra perna, que não está no estribo, e te puxam, e te seguram. Não vai, você não vai, você não vai, não vou te deixar montar, você não vai. Eles te brigam contigo, te sabotam, até que chega uma hora que você faz um esforço e se enche de fé e dá um baita de um pulo e fala, agora eu vou. E quando você pula, além deles te soltarem para você ir de uma vez, eles te empurram para você cair do outro lado do cavalo. O mundo, você mesmo, teu ego e o diabo. E a maioria ou está tentando subir no cavalo, ou o diabo jogou ele do lado de lá do cavalo. Pouca gente sobe no cavalo, segura aqui e diz, agora eu estou conectado, agora eu vou correr, agora eu vou voar, agora eu tenho saúde, tenho vigor. É como controlar com a tua mente um outro corpo. Jesus quer que a mente dele controle o teu corpo. E Jesus quer fazer você conectado a ele de tal forma que o teu corpo seja esse vigoroso, o corpo de Cristo. Hoje. Não no céu, hoje. Puxa, mas continuou adoecendo, e tanta gente adoece porque se desconectou do corpo. Porque o corpo de Cristo não tem problemas de, como chama isso? Ciático. Nem dor de cabeça, nem enxaqueca, nem diarreia, nem virose. Não tem nada disso. O corpo de Cristo não tem nada disso. E nós conectados, mergulhados no corpo de Cristo, também não temos nada disso. Agora, quando você vai dar as tuas escapadas, pergunta para o teu vizinho, você tem costume de dar um perdido? Pergunta aí para ele. De vez em quando você dá um perdido, que ninguém te acha, ninguém sabe onde você foi, sumiu. Cadê o cara? Psst. Desligou o celular. Psst. Deu um perdido. Sabe o que acontece quando você dá um perdido desse? Você volta doente. Volta doente. Foi e não voltou mais. Morreu na ida. E se estrepou. E foi ferido. E adoeceu. E foi pego na esquina. E foi roubado. E foi isso. E o diabo quer te destruir mesmo. E está esperando só você dar um perdido. Mas conectado ao corpo, aqueles que receberam poder e usaram o poder que receberam para se fazer filhos de Deus, esses o diabo não toca. Não toca. Não toca. Não, ele vem babando para te destruir. Não toca. Eu já vi uns grandão, homem forte, subir assim para pegar a minha mulher e para esganar ela, e o cara ficou aqui, ó, e não conseguia chegar mais perto do que ela lá, e o cara aqui em cima dela, e ela, está amarrado, assim, está amarrado. Você está amarrado, querido, está amarrado. O docinho de coco ali, loirinho com
baita de um cara do MMA querendo esganar ela e não consegue pegar, não toca. Se é comigo, eu vou falar, vem, e aí eu me ferro, porque na força do meu braço, o diabo ganha, mas na força da palavra, da loirinha ali, o diabo tem que ficar lá quietinho, escutando ela pregar, e vai ficar quieto aí, vai ouvir. Então não é na força do nosso braço, não é na empolgação, não é com emoções, é conectado ao corpo de Cristo. Isso você precisa decidir. Você tem que entrar e se deixar mergulhar e viver no corpo de Cristo. Não dá perdido nunca. Está ali o tempo todo. Tem gente que desfrutou de coisas desse mundo aqui, que fala assim para nós: pastor, eu tenho que vir na igreja todo dia. Eu não posso sair daqui. O dia que eu sair daqui eu estou frito. O mundo me pega de novo, eu sei das minhas debilidades, eu não posso ir lá, eu tenho que ficar aqui, e é todo dia aqui, porque aqui eu tenho livramento, eu tenho saúde, eu nem penso naquelas coisas mais, aqui eu estou conectado aqui, é com Jesus, todo dia. Se eu for para lá, e eu desconectado aqui, o diabo vai me pegar, vai me arrastar, eu vou para as trevas outra vez, eu não posso fazer isso. Já escutei isso algumas vezes, várias vezes. Mas tem outros que não estão assim nesse desespero todo, não entraram numa desgraceira nas trevas e se envolveram com tranqueiras horrorosas e acham que eles administram bem. Se tiver lá na igreja tá bom, se eu for para lá para a balada também tá bom, eu vou, não tenho problema, eu não sou um cara radical, eu vou na manha, sou equilibrado. E só acha, mas até que a primeira doença o encontra, porque não está conectado no corpo, e aí o mundo cai, a doença cai, encontrou com ele, veio o dia mau, e em vez de ele estar ali, no corpo de Cristo, a doença superou. Olha, eu não quero falar isso com vocês, de salto alto, também fico doente, também tenho gripe, tá? Todos nós estamos nessa batalha, nesse bom combate da fé. Mas eu quero te inspirar a você crer no Senhor Jesus Cristo e receber desse poder de Deus para você ser feito filho dele. E quando você é feito filho, o Pai, Ele vai cuidar dos seus. O Pai pode até te dar umas chineladas de vez em quando. Pai pode te dar uma chinelada entre você e Ele, mas se vier um grandão para mexer com o filhinho do Pai, vai tomar. Vai tomar. Então, o maior posto dentro do reino de Deus que você pode assumir é de filho. Não é de apóstolo, não é de querubim, é filho de Deus. Eu prefiro ser filho de Deus. Eu prefiro ser o menor, o caçula, aquele que Deus olha e fala, raspa do meu tacho. O meu filhinho último que, puxa vida, foi Deus que mandou. Deus fala assim, foi Deus que mandou esse é o meu filhinho querido. Esse aqui, ai do diabo, eu mato esse bicho. Dessa vez ele vai para o lago de fogo na véspera. Você tem que se tornar essa pessoa. Não dá para estar no cristianismo, que já não é uma palavra boa. Não dá para estar em Cristo, com Cristo, e não experimentar essas coisas e não vivê-las profundamente. Não está conectado com a vida e com a luz. Não dá, fica chato demais. Você fica olhando os outros que têm isso e fica morrendo de ciúme santo, né? De aquela inveja santa que te come os ossos. Meu Deus, esse cara fala, olha as coisas que ele fala. Puxa, eu quero isso também. E você fica, mas Deus não dá para mim. Não dá, faz biquinho, na outra faz um bicão, na outra já faz uma tromba, e na outra já não vem mais. Não é assim com Deus. Com Deus, você não faz biquinho, e faz bicão, e faz tromba, e depois já desaparece. Não, você não amarra o burro. Não, você vai como aquela mulher que diz, mas Senhor,
até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. É assim que você vai com Deus, viu? Te dou uma dica. Você vai lá e quebra as pernas de Deus. E fala assim, mas Senhor, sou cachorrinho, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Eu estou com essa vida de cão, mas eu quero as tuas migalhas. E vai atrás de Deus até Ele contemplar e perceber a tua sede e a tua fome. Aí você vai conectar no corpo de Cristo. É como aquele cara que de repente percebeu que ele não estava mais na cadeira de roda, agora ele podia sair correndo. É uma outra vida. Eu comprei um óculos que corrige daltonismo. E ele vai estar me esperando nos Estados Unidos. E a minha família já combinou de filmar um momento que eu vou pôr o óculos para ver o mundo do jeito que o mundo é colorido, que eu não sei como é. Deus está abrindo os meus olhos para ver as cores, e está abrindo os nossos olhos todos para ver Jesus. É profético. Escuta o que eu estou te falando. Eu vou ver o mundo colorido do jeito que vocês veem, que eu não vejo. Eu vou ver. E eu espero em nome de Jesus que todos nós juntos possamos ver a Cristo e recebê-lo. Não adianta nada eu te trazer aqui para frente e fazer você orar de novo, falar, Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, entra na minha vida, eu quero que o Senhor seja meu Senhor, meu Deus, meu dono. Não adianta nada. Se você fizer isso 100 vezes e a coisa for vazia nas 100 vezes e você não se conectar com Cristo e não conhecê-lo, conhecer Jesus, a palavra, não adianta nada. Agora, se você for com o coração quebrantado, contrito, falar, Senhor, eu não sei nada, me ensina, eu quero te conhecer, eu abro o meu coração para você. Senhor, eu já abri meu coração 10 vezes, eu abro mais uma vez. Vai lá no secreto do teu quarto e convida-o a se revelar a você ali no secreto. Senhor, eu quero ouvir tua voz. As mulheres, elas clamam e choram e buscam até Jesus falar com elas. Os homens, eles vão buscar Jesus e eles ficam assim, tem 1 minuto para falar comigo. 40 segundos. Não estou te ouvindo. Não vai falar? Eu vou embora. Não vai ouvir nunca. As mulheres não. As mulheres, elas choram 3 horas esperneando com Deus. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar. E fica aí 300.000 palavras, até que Jesus diz. E ela escuta, aqui vem o sopro de Jesus. E ele fala com ela e ela escuta. É diferente, o homem é um bicho meio jegue. Ele vai lá e fala, eu tenho que ir trabalhar, vai. Nós combinamos às 5 horas, já são 5:05, você não falou nada. Não dá para ser assim. Não dá. Ou o sermão foi muito legal e vocês estão comendo tudo que eu estou falando, ou esse foi o aniversário mais, sei lá, pesado que já aconteceu aqui. Que seja pesado o aniversário, desde que você saia daqui conectado ao corpo de Cristo e pulando e saltando e vigoroso, cheio de Deus. É tudo que eu espero. Tomara que nos próximos 23 anos você esteja aqui pregando para mim, para me animar e falar, é isso mesmo, pastor, aquele dia que você pregou, eu peguei no breu. Eu nunca mais tive uma dor de cabeça, eu nunca mais tive nada, eu nunca mais tive virose nenhuma, não me pega. E não fica dizendo que a doença é tua, viu? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é minha, eu tô com tal coisa. Não está nada, não tem nada.
O que eu tenho é Jesus Cristo. E Ele é a luz, e Ele é a vida, e eu estou conectado nele, e dele eu recebo virtude. Aleluia. Vamos orar? Quer que eu ponha uma música para crente chorar? Põe uma música para crente chorar aí para nós no teclado. Faz favor, Maurício. Eu só vou te dizer uma coisa. Não adianta nada você chorar. Deus não tem pena de nós, viu? Ele não age por pena. Ai, coitado, chorou 3 dias. Estou até com pena. E vai lá e... Não adianta nada. Não adianta chorar com Deus de biquinho e menino mimado. Não cola. Não cola. O que adianta com Deus é você virar homem, é virar mulher, é ser sério com Ele. Vamos falar sério, Senhor. Vamos falar sério. Pegar Deus pelo paletó aqui e falar, vamos falar sério. E falar com Deus ali, de pai para filho, e falar sério com Ele. Isso, Deus fala, até que enfim, hein? Acordou, né? Está vivo? Que beleza. Agora ficar de biquinho e chateadinho e mimimi e choroso não vai adiantar nada. Liva Shabrimane Santo, Santo, Santo. Plobra Bhajate Selteshme Today. Deus está me falando aqui que Ele mandou o Espírito dEle para se encontrar contigo várias vezes. Todas as vezes você entristeceu o Espírito e não deu a mínima para Ele. Ele falou contigo, você não deu ouvidos. E Ele está falando para você, da próxima vez que combinar um encontro, ouvir o que o Espírito Santo está falando e não sair correndo. Tem gente aqui dentro que disse para Deus que ia fazer e não fez. Pediu perdão e disse que ia fazer de novo e não fez. Pediu perdão, disse para Ele que ia fazer de novo, Ele disse, estou esperando, não fez, de novo. E agora, para você ter a atenção do teu Deus, você vai ter que provar para Ele que você agora está falando sério, que já não está mais de brincadeira, está falando sério. E tem gente aqui que Deus disse para ele fazer alguma coisa e ele disse, não vou fazer. E foi e fez. E nesse, o coração do Pai tem alegria. Pensou melhor, se arrependeu e foi e fez o que Deus disse que era para fazer. O que era combinado. E o que está combinado da gente fazer, está tudo aqui, ó. Nós temos que fazer Jesus. A palavra, o verbo. É isso que temos para fazer. Entenda-se com Ele. Minha oração é para que você o ouça e discirna e perceba. E você fale sério com Ele. Que você seja desses que dão fruto, terreno fértil, onde a palavra caiu e ela foi vivida. E você se tornou filho. E Ele vai atrás de você, endossando tudo que você diz e faz. Teu Pai não deixa a peteca cair. Ele vai atrás de você na tua retaguarda, endossando tudo que você diz e o que você faz. Minha oração é para que você seja um desses que falou sério com Deus e que quando Ele te deu tempo para se arrepender e mudar de atitude, você se arrependeu e mudou. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Amém?
Aleluia.